Boa tarde, querido amigo, querida amiga. Eu peço licença para adentrar na tua casa. Peço licença para adentrar no local onde você está neste momento, para poder transmitir para você a palavra do nosso Deus. E para transmitir essa palavra de Deus para você, eu invoco a presença do Deus Triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito. Amém. Salmo 133, o Salmo 133, o verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Querido amigo, querida amiga, o Salmo 133, ele destaca a união entre os irmãos. E o primeiro passo que nós temos é identificar quem são esses irmãos. E se nós olharmos, porque a Bíblia tem o contexto imediato e o contexto amplo. E se nós formos olhar para o contexto amplo do Salmo 133, nós vamos ver que desde Gênesis, capítulo 4, até o livro de Deuteronômio, a palavra irmãos, ela nos remete justamente a chamar o mesmo de irmão aquele que é membro da comunidade, aquele que faz parte da mesma fé, do mesmo grupo. Por isso diz assim: ó, bom e agradável verem unidos os irmãos. O livro era o inário do povo de Deus, e o mesmo, por ser um inário, ele era dividido por temas. Por isso, o Salmo 120 até o Salmo 134 são salmos que recebem o tema de cântico gradual, ou cântico das subidas. Eram hinos cantados pelo povo de Deus, ou seja, eram hinos cantados pelos peregrinos, as pessoas que moravam ao redor, mas fora de Jerusalém, e que iam comemorar as 3 festas anuais do povo de Deus: a Páscoa, a festa das semanas e também a festa das colheitas. Então, cada vez, dessas 3 vezes no ano, quando o povo deixava a sua casa e subia rumo a Jerusalém, eles iam cantando as palavras deste salmo. E claro, do 120 até o 134. Conforme nos apresenta o evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 44, as pessoas, quando elas iam rumo ou subiam para Jerusalém, elas o faziam em grupo. E nesse sentido, a união entre todas as pessoas dos mais variados grupos era imprescindível. A união era importante durante toda a caminhada. A união era importante para manter aquele povo seguro de algum ataque, de algum inimigo que estivesse só. Era um jeito de manter aquele povo também com uma certa perspectiva de que os outros não iriam desanimar na caminhada, porque o grupo grande, então um acabava animando o outro. Se olharmos para o grupo dos Salmos 120 até o 134 e entender que eles fazem parte de um bloco, é preciso observar o seguinte: o Salmo 120, ele nos fala sobre 2 grupos divididos entre si. Uns desejando a paz, outros a guerra. O Salmo 122, ele mostra então os peregrinos chegando à cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém com paz e pedindo pela paz na cidade de Jerusalém e entre os seus moradores. E que essa paz também, segundo o Salmo 122, ela deveria ser preservada. Aí no Salmo 127, também lá no Salmo 128, é dito pelo salmista que a paz precisa reinar e crescer dentro das famílias. E agora o Salmo 133, um salmo que exalta a união entre os irmãos. A união evitava a dispersão, a união preservava a vida. Querido amigo, querida amiga, o teu grupo, aquele do qual você faz parte, o teu grupo de amigos, o teu grupo
de parentes, igreja, associação, este grupo está unido? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos cristãos da Ásia Menor, ele escreveu as seguintes palavras: esforcem-se diligentemente por a unidade no vínculo da paz. Efésios 4:3. O tema do Salmo 133 é justamente esse chamado, essa diligência a uma vida de união. O salmista diz que é importante a união entre os irmãos, é importante a unidade entre um grupo, entre a coletividade. A união ela é tão importante que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, em resposta aos fariseus que lhes acusavam de curar em nome de Belzebu, Jesus respondeu: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus fala sobre a importância da unidade na coletividade. O Salmo 133 ele é um salmo composto por Davi. Durante o reinado de Davi, houve muita prosperidade. O reino crescia, houve muitas riquezas. O povo de Deus em Jerusalém estavam se tornando famosos. Mas mesmo assim, era um período interessante. Prosperidade financeira, fama, mas haviam muitas guerras. E pelas muitas guerras as quais Davi venceu, houve também muitas conquistas. E muitas pessoas, elas então acabaram se unindo ao reino dos hebreus. Acabaram adentrando e ficando lá, fazendo parte, até como despojo de guerra, entre o povo de Deus. Outros povos, por reconhecer a soberania, na época de Davi, do povo de Deus, acabou fazendo aliança com os hebreus. E por causa disso, Davi tinha medo. Ele tinha medo da dispersão. Ele tinha medo de que algum grupo se levantasse contra a própria cidade de Jerusalém. E Davi tinha medo também da desunião entre as pessoas. E a desunião, nós sabemos, é sempre uma ameaça. É sempre uma ameaça. Nós estamos acompanhando uma situação de desunião agora nas reportagens que nós acompanhamos todos os dias pelo telejornal. Vocês sabem a que estou me referindo. E o salmista diz: como é bom, agradável que os irmãos vivam em união. Uma palavra propícia para este mundo que está cada vez mais. Uma palavra propícia para os nossos dias em que as pessoas estão cada vez mais egoístas. O individualismo e o egoísmo de algumas pessoas estão contaminando todo o ambiente e não permitem que haja a tão sonhada união para harmonia e preservação da vida. Para nos unir ao Pai, Jesus veio ao mundo para morrer na cruz por todas as pessoas. Jesus enviou o Espírito Santo e assim uniu e une todas as pessoas na mesma fé. Tanto que o apóstolo escreve: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por e está em todos. Como é bom, é isso que Davi escreve. Como é bom, agradável, viverem unidos os irmãos. O Salmo 133 é um dos salmos mais curtos da Bíblia. No entanto, é um salmo riquíssimo em lição e orientação para aqueles que vivem em comunidade. Sim, nos lembra o desejo de Jesus na sua última noite com os seus discípulos, onde Jesus orou pedindo pela unidade da sua igreja, pedindo pela unidade dos seus discípulos.
O Salmo 133, ele confronta o nosso tempo. Sim, ele confronta o nosso tempo. E o confronto é: vivam em comunhão, vivam em unidade, mesmo na coletividade. Davi, ele usa uma ilustração do Monte Hermon. Sim, no Salmo 133, Davi diz assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha só que legal. Devido à unidade que havia no... Desculpem. Devido à unidade que havia lá no Monte Hermon, ou seja, orvalho durante a noite, que congelava no alto do Monte Hermon, devido à alta temperatura. Devido à temperatura muito alta, o calor, esse orvalho então congelado derretia, formando assim todo o Jordão, jogando água no Jordão e fazendo com que aquela região, apesar de seca, fosse uma região fértil e produzisse bênção e vida por onde o Jordão percorria. Olha só que ilustração fantástica Davi usa no Salmo 133. E usa justamente para dizer sobre a importância, sobre a geração da vida que a união ela produz. A união é uma fonte da bênção de Deus. No entanto, a filosofia moderna está inculcando na mente das pessoas sobre a supremacia dos direitos individuais, e muitos dizem que o meu direito individual está acima de qualquer coisa, inclusive da coletividade, ou até muitas vezes as pessoas elas estão concorrendo entre duas correntes filosóficas dos nossos dias. A primeira, liberalismo, que valoriza o indivíduo, a liberdade individual. E do outro lado, nós temos o anarquismo, que reprime o indivíduo, que reprime a pessoa. Como indivíduo eu tenho direitos, mas e o todo? E o todo? Tudo bem, o todo tem direito, mas e eu? E os meus direitos? Estão vendo? Unidade na coletividade. Agostinho, lá na Idade Média, ele dizia que o homem ele é individual por causa da sua corrupção original. E a Idade Moderna trouxe consigo o conceito de que o homem é o centro do universo. E assim ele possui autonomia, liberdade racional e exercício da sua vontade. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam na coletividade e na unidade. E viver na coletividade e na unidade é se comunicar, apesar das diferenças. É agir de comum acordo nas diferentes opiniões. Essa coletividade e unidade é uma bênção divina, concedida por Deus ao seu povo. Deus nos abençoe. Oh, como é bom, agradável, viverem unidos os irmãos. A bênção de Deus está na unidade, apesar da coletividade, ou a unidade na coletividade. Deus nos abençoe. Nós agora vamos orar por aqueles que estão enfermos, orar por aqueles que estão passando por uma situação difícil, orar por pessoas que estão lutando contra o vício, mas não conseguem se libertar do mesmo. Vamos orar também pelos enlutados. E orar também por toda essa situação que está ocorrendo ali na Venezuela. Bondoso e amado Pai Celestial, graças nós te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Tu és um Deus misericordioso, amoroso, não vive nos repreendendo de acordo com os nossos pecados e maldades. Tu simplesmente nos ama. E no teu amor, bondoso e amado Pai, tens coberto a nossa vida de bênçãos. Uma delas é unidade na coletividade. Obrigado, bondoso e amado Pai, por nos dar a unidade da fé como igreja cristã, pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por nos fazer permanecer em grupos, mesmo sendo nós assim tão diferentes. Obrigado, bondoso e amado Pai, por nos abençoar a vivermos unidos de maneira agradável com os nossos irmãos.
Bondoso Deus, com o teu amor e com a tua misericórdia, cuida daqueles que estão hospitalizados, cuida daqueles que estão lutando contra um vício e não conseguem se libertar, cuida dos enlutados. Bondoso e amado Pai, deixamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado pela tua audiência. Muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.